4. Então vamos à leitura dos primeiros 4 versículos. Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça e grande benignidade, e que está arrepende do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Na semana passada, nós vimos como a cidade de Nínive, ela respondeu ao chamado de Deus através do profeta Jonas. Foi o que nós vimos aqui no final, ou no capítulo 3. Nós vimos que a cidade de Nínive creu na mensagem do profeta Jonas. Eles se arrependeram profundamente, eles deram sinais visíveis desse arrependimento. Eles jejuaram, eles rasgaram as vestes, eles mudaram os seus caminhos, e por causa disso, Deus teve misericórdia e poupou a cidade do juízo que outrora havia então anunciado. Certamente, se nós pudéssemos nos transportar para aquela época, nós certamente ali veríamos um momento poderoso da ação da parte de Deus por meio do seu profeta, da conversão dos ninivitas, e certamente também ali a esperança brotando agora no coração daquele povo que outrora estava em trevas. Irmãos queridos, hoje aqui no capítulo 4, nós vamos refletir então sobre o tema: quem está sentado no palco do teu coração? Eu creio que a resposta é óbvia. Nós queremos e desejamos que Deus esteja sentado no palco do nosso coração. Mas para que Deus, de fato, ocupe o lugar central do palco do nosso coração, nós precisamos aqui fugir de 3 Ds que nós vamos ver: desgosto, desespero e desconexão. Desgosto diante da vontade divina. Desespero por não termos o controle nas nossas mãos da situação. E desconexão com o coração misericordioso de Deus. Este capítulo, irmãos, que nós vamos ver agora, ele nos mostra a reação de Jonas com a resposta do povo. E nós vamos perceber que é fácil, irmãos, tirar do centro do palco do nosso coração Deus e nos perder nesses 3 perigos espirituais: desgosto, desespero e desconexão. Então vejam, desgosto. Versículo 1. Vejam vocês o que a palavra nos diz. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vejam, irmãos, o profeta agora aqui está em uma crise existencial versus a graça e a misericórdia divina. Literalmente, esse primeiro versículo está dizendo o seguinte: que Jonas tem aversão ao que aconteceu. Ele tem aversão pelo fato de Deus ter usado de misericórdia com o povo que ele acreditava que era, e até então, de fato, sim, inimigo do povo de Israel. Como que Deus Todo-Poderoso, aquele que nos escolheu para ser a nação santa, vai então usar de misericórdia e graça com este povo? Eles não merecem. E o profeta então está irado. E não é só irado. Diz que ele desgostar aqui é que ele está tendo pensamentos maus sobre aquele povo. Ele está extremamente irado. Extremamente irado. Ele está frustrado. Ele está furioso. Irmãos, isso nos ensina algo. Nos ensina que nem sempre obedecer a Deus significa estar de acordo com a vontade dele, com o que ele quer, com o que ele faz. Muitas vezes, você e eu, nós enfrentamos conflitos em nosso coração entre a vontade de Deus e o que nós desejamos. Normalmente, irmãos, o que está por detrás disso é uma vida guiada por sentimentos egoístas. Quando você quer fazer a sua vontade e não se reduz ante a vontade do Senhor. A Bíblia diz, queridos, vocês sabem muito bem, que nós devemos matar o nosso eu. Nós devemos negar a nós mesmos. Matar o nosso ego. Porque se nós não matarmos, certamente ele matará a nossa fé. Veja o versículo 2. É interessante agora esse versículo 2, porque o profeta é como um
de nós. Ele tem um vasto conhecimento dos atributos de Deus. Vejam vocês. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Você já teve a experiência de orar irado com o Senhor? Por quê? Porque aconteceu. Veja que ele encerra o versículo 1 dizendo que está irado. E aí, isso no versículo 2, e orou ao Senhor. Então ele ora ao Senhor irado. Veja, irmãos, Jonas reconhece que Deus é um Deus clemente, que Deus é um Deus misericordioso, um Deus tardio em irar-se. Mas percebam que mesmo conhecendo o caráter de Deus, ele não aceita o plano de salvação para a cidade de Nínive. Isso nos ensina, irmãos, que conhecer a Deus não basta. Não basta dizer ter conhecimento de Deus, saber quem Deus é. Nós precisamos aceitar e nos submeter ao seu propósito, mesmo quando nós não entendemos. Saber e falar sobre Deus, mais do que obedecê-lo, é um claro e evidente sinal de um coração que precisa negar a si mesmo. Mais do que isso, precisa morrer a si mesmo. Irmãos, não fomos chamados a entender os propósitos de Deus. Nós fomos chamados para viver por fé no Filho dele, em Cristo Jesus. A pergunta também fica para nós: você tem vivido por fé? Ou os teus sentimentos têm guiado a tua vida? Velhos da igreja, eles permitem que situações circunstanciais ditam como eles vivem a sua vida. Por isso que saber sobre Deus não é a mesma coisa que viver para Deus, do que ter um relacionamento pessoal com Deus. Não nos enganemos. Precisamos morrer. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos matar o nosso ego. Nem Calvino não, Lutero dizia, que ele todos os dias olhava no espelho e ao lavar o seu rosto, ele se lembrava que ele estava afogando o velho homem. Mas logo em seguida ele se lembrava que o velho homem sabia nadar. Por isso nós precisamos, irmãos, todos os dias negar a nós mesmos. Mas vejam o versículo 3. Interessante que o versículo 3 agora, o profeta dramático, ele aqui coloca um imperativo para Deus. Quando ele diz assim, veja você na sua Bíblia: peço-te. Isso é imperativo. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja, irmãos, Jonas, ao ver que Deus não poupou a cidade de Nínive, ele entra em uma crise profunda. Então ele pede a sua morte, mas ele pede a sua morte não porque Deus foi injusto. Ele pede a sua morte porque o seu orgulho foi ferido. O orgulho dele foi ferido. Ele já havia, irmãos, condenado Nínive no coração. Ele não podia destruir Nínive. Ele, quando tentou fugir no primeiro capítulo, como nós vimos, tentou fugir para Tarsis, ele não conseguiu, porque Deus foi lá e pegou ele novamente. Então, ou seja, o que restava para ele agora? Ele ser removido da história. Eu não consigo destruir Nínive. Eu não consigo fugir para nenhum canto deste mundo, porque o Senhor vai me alcançar. O Senhor está em todos os lugares. Então, Senhor, me tira a vida. Me remove da história. Irmãos, o problema não era a misericórdia de Deus. O problema de Jonas era o seu ego inflado, o seu ego inchado, o seu ego vazio. Este era o problema de Jonas. Você já pensou que Jonas pediu a morte dele? Você já pensou alguma vez que a sua vida não tinha mais sentido? Em algum momento da sua vida? Por alguma crise? Por alguma razão? Talvez ilícita? Que a vida não tem mais sentido. Você já enfrentou uma crise tão profunda que você desejou, quem sabe, desaparecer, ser removido da história. Você estava sobrecarregado. Você pensou até em morrer. Você pensou que pensar em tirar, atentar contra a sua vida. Não sei se você já tentou fazer isso, você conhece alguém que sabe que esteja nessa escuridão.
crise existencial, antes de ser uma crise emocional ou circunstancial, é uma crise espiritual. É uma crise espiritual, e você tem que entender isso, meu irmão. O que nos leva ao desespero, a ponto de atentar muitas vezes contra a nossa vida, é a falta de foco na missão de Deus. Olhamos demais, irmãos, para dentro de nós mesmos e esquecemos de olhar para a cruz. Veja, quinta-feira passada, na nossa reunião de oração, nós estudamos o Salmo 16. E o Salmo 16, verso 8, diz assim: o Senhor tem sempre diante de mim. É essa a ideia que nós devemos ter, irmãos, quando nós enfrentamos qualquer vicissitude na nossa vida, que o Senhor tem sempre diante de mim. Porque Deus está onde está em todos os lugares. Deus conhece ou não conhece todas as coisas. Deus sabe ou não sabe todas as coisas. Deus é poderoso ou não é poderoso para mudar todas as coisas. Ele é. No entanto, ter o Senhor sempre de nós não é a mesma coisa que a manifestação do seu poder dentro de você. Porque a manifestação da paz do Senhor, digamos assim, dentro de você, do consolo do Senhor dentro de você, a despeito das circunstâncias que permeiam a tua vida, meus irmãos, isso significa um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento sincero com Ele, um relacionamento de dependência dEle, um relacionamento de confiança nele. Só alcança essa verdade de que eu tenho o Senhor sempre diante de mim, se você tiver um relacionamento com Ele. Lembra que nós vimos em Jó? Só saber o que eu vi. Eu não tinha relacionamento com o Senhor. Quando nós tiramos os olhos, irmãos, do Senhor, e nós colocamos nos nossos sentimentos e nas expectativas, nossas decisões, elas desalinham do propósito eterno. Porque aí é a sua vontade, é o seu desejo, é o seu querer, é do seu modo, é o teu pensamento, é a tua vontade. Fica tudo desalinhado, irmãos. Nós tiramos o foco de Cristo, tiramos o foco da cruz e colocamos os nossos sentimentos. Os sentimentos começam a ditar como nós temos que viver. Nós começamos a ser guiados pelos nossos sentimentos, ser conduzidos, direcionados por aquilo que permeia a nossa volta, por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós desejamos. Desalinhou com a verdade eterna. Por isso que nós sofremos. Jonas se frustrou porque estava mais apegado ao seu plano pessoal do que com um coração compassivo de Deus. Irmãos, ele trocou a missão que lhe competia pela autopreservação. E essa atitude de Jonas deve nos levar a refletir. Nós estamos realmente vivendo em submissão aos propósitos de Deus, propósitos eternos, ou temos seguido nossos próprios projetos? Porque assim, quando você tenta, mesmo dizendo que é crente, que está vivendo sobre a verdade de Deus, mas na verdade quando você coloca os seus projetos à frente da verdade de Deus, da vontade de Deus, o que você está dizendo, a mensagem que você está transmitindo aí, é que você está tentando encaixar Deus nos seus projetos. É como se você estivesse dizendo assim: Deus, faça-se a minha imagem e semelhança. Você inverteu os valores. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não tem que se encaixar nos teus projetos. Você tem que se encaixar nos projetos da vontade de Deus. Quando invertemos isso, irmãos, o caos acontece. Então, a única maneira de vencer essa frustração espiritual é morrendo para nós mesmos, abandonando o ego ferido e nos rendendo na vontade soberana de Deus. É a única maneira, irmãos. Porque o mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno das nossas demandas. O mundo gira em torno de Cristo, da cruz de Cristo. Então a pergunta final, para essa aplicação do versículo 13: você tem servido a missão de Cristo? Ou você está tentando encaixar Jesus no seu próprio projeto de vida? Olha, Senhor, eu tenho um projeto. Agora, só chega a mim. Reflitam sobre
4, diz assim, porque Deus agora responde. E Jonas, nesse primeiro momento, não responde à indagação do Senhor. O versículo 4 diz assim: e disse o Senhor, é razoável esta tua ira? É razoável esta tua ira, diz o Senhor para Jonas. Deus aqui, obviamente, está nos convidando, porque Jonas não responde nesse primeiro momento. Depois, ele vai responder. Mas nesse primeiro momento, ele não responde. O que Deus está fazendo aqui é nos convidando a refletir sobre a sua justiça e a sua graça. Ele está dizendo para Jonas: reflita, Jonas, a respeito da minha justiça e da minha graça para com os ninivitas. É isso que ele está dizendo. Veja, Jonas, ele queria receber o bem do Senhor sem praticar o bem. Eu vou repetir, irmãos. Ele queria receber o bem do Senhor para ele, porque o bem para ele do Senhor era juízo para os ninivitas, mas ele não praticou bem nenhum para que isso acontecesse, porque ele era tão pecador quanto os ninivitas. A graça de Deus era para ele como era para os ninivitas. Não havia mérito em Jonas como não havia mérito nos ninivitas. É isso que o Senhor está querendo ensinar aqui para Jonas, e está também querendo nos ensinar, meus irmãos. Jonas não era merecedor da graça do Senhor, assim como os ninivitas também não eram merecedores da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós estamos falando aqui do desgosto de Jonas. Nós somos convidados a alinhar, a calibrar o nosso coração com a misericórdia e compaixão de Deus, buscando agir, refletir isso na nossa vida, na do próximo, agindo com amor e justiça. Mas vejam, a narrativa continua. Então, nesse primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos sobre o desgosto de Jonas. Agora, do versículo 5 ao versículo 9, nós vamos ver o desespero de Jonas por não ter o controle da situação em suas mãos. Vejam aqui o versículo 5. O que Jonas faz? Veja que então Deus questiona Jonas, é razoável essa tua ira? Ele não responde. O que ele faz? Ele tem o costume de fugir, né? Ele tem o costume de fugir. Então, diz que Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade ou a cidade. Meus irmãos, mesmo depois de tudo que aconteceu com o profeta Jonas, ele ainda tem no coração a esperança em que Deus mude e traga juízo para aquela cidade. Ele sentou para esperar o juízo de Deus. Deus, quem sabe, Deus muda, né, de opinião aí, o seu coração mude, o Senhor mande fogo para aquela cidade. Ele queria ver a cidade destruída. Então, a palavra de Deus diz que ele constrói ali uma tendinha, uma ramada, não é? Senta-se à sombra e observa. Então ele fica ali, diz a palavra de Deus, que ele está observando, e quem observa, observa em silêncio. Mas veja, irmãos, às vezes nós estamos assim também. Nós estamos aguardando a resposta do Senhor. Alguma situação, alguma circunstância que você está vivendo, e você fica ali esperando. Que agora é importante nós sabermos que a fé ela não é passiva, tá? Quando você espera confiante, você espera dependendo de Deus. Mas com certeza, à medida que Jonas estava esperando em silêncio, algo estava gritando dentro dele. O coração dele não estava em silêncio. O coração dele estava tenso, ele estava cheio de tensão interna. Por isso, irmãos, a espera, como eu disse para os irmãos, ela não é passiva, de modo nenhum. Muitas vezes, no teu e no meu coração, há um campo de batalha. Nosso coração fica agitado. Ali, no nosso coração, no teu coração, nós temos ali o desafio, o conflito entre a fé e o orgulho. Entre a entrega total para Deus, eu entrego totalmente para Deus em todas as circunstâncias da minha vida, ou a resistência, eu resisto. Vejam, Jonas está aguardando, Jonas está esperando, mas ele não está confiando em Deus. Ele não está confiante plenamente no Senhor. Ele espera por juízo, não por misericórdia. E quantas vezes também, meus irmãos, nós nos assentamos para ver o que Deus vai fazer
mas sem estar com o coração disposto, com o coração alegre com a vontade dele. Nós esperamos, mas nós não estamos rendidos a Deus. Porque a espera que você está esperando, sendo redundante aqui, é para o seu bem, não é para a glória de Deus. Você espera para que você seja satisfeito, não para agradar a Deus. Muitas vezes nós estamos também na mesma situação que Jonas. Nós não estamos rendidos ao Senhor, nós esperamos mudanças, mas ainda desejando que Deus atue segundo os meus termos, não os termos dele, não segundo a vontade do Senhor. Agora, nos próximos capítulos, nos próximos versículos, não é? Nós veremos a misericórdia do Senhor aqui, dos versos 6 até o versículo 9. Deus vai continuar aqui ensinando de forma maravilhosa, sendo didático aqui com Jonas. Vejam vocês, versículo 6 diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, se alegrou ao extremo por causa da planta. Veja, primeira vez no livro do profeta Jonas que você viu que ele se alegrou. O profeta até que enfim ficou alegre, até que enfim ele deu um sorrisinho, até que enfim ele ficou, estou contente. Mas perceba, irmãos, não foi pela salvação dos ninivitas. Ele se alegra em extremo por causa de uma planta. E percebo que é a mesma expressão do primeiro versículo, porque o primeiro versículo vai dizer que ele também, o Jonas, ele desgostou-se extremamente. E agora, aqui no versículo 6, ele se alegra também extremamente, de forma intensa. Então vejam esse paralelo. Ele estava contente, extremamente alegre por causa da planta, mas desgostoso intensamente, porque os ninivitas se arrependeram. Interessante, meus irmãos, isso revela o coração de Jonas. Bate dentro do nosso peito. A pele de Jonas está na nossa pele, irmãos. Porque Jonas, ele se alegrou não pelo que Deus fez, ele se alegrou pelo que Deus fez, o que ele quis. E às vezes nós somos assim. Nós não nos alegramos porque Deus faz. Nós nos alegramos porque Deus faz o que nós queremos. O que nós queremos. Meus irmãos, interessante aqui também no versículo 6, quando ele diz aqui, fez nascer uma planta. Esse fez nascer é o mesmo verbozinho usado lá no primeiro capítulo, no versículo 17, quando ele diz que ele deparou um peixe para buscar Jonas, para tragar Jonas. Ou seja, Deus guiou propositalmente algo para que acontecesse então segundo a sua vontade, para beneficiar o profeta Jonas. Deus fez isso de forma proposital. Isso mostra, meus irmãos, que Deus é quem está no controle absoluto de todos os elementos da criação, de todos os elementos dessa narrativa aqui. A planta ela foi designada por Deus. Mas Jonas merecia a planta? Não, então não foi uma recompensa para Jonas. É porque Deus queria ensinar Jonas. Deus estava sendo didático aqui para Jonas. É assim que Deus faz, irmãos. Vejam, Jonas, ao se alegrar extremamente, como diz aqui a palavra de Deus, intensamente aqui, ele estava se alegrando por aquilo que trazia conforto para ele. Aquilo que era passageiro, aquilo que era efêmero, aquilo que era pífio, que era vulnerável, que ia acabar. É isso que trouxe alegria para ele. Mas ele não se alegrou por algo que trazia glória a Deus, que era a conversão dos ninivitas. Era a conversão dos ninivitas. Nós também, irmãos, muitas vezes somos assim. Nós nos alegramos porque Deus faz algo do nosso conforto. E não nos alegramos
alegramos, não nos alegramos por aquilo que pode trazer glória para o Senhor. Veja o versículo 7 e 8. Diz assim: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E em descer do sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu novamente, então, a sua morte. E ele disse: melhor me é morrer do que viver. Então veja, irmãos, o verme e o vento, novamente, assim como a planta e como o peixe, foram designados por Deus propositalmente. Ele estava ensinando Jonas. Esses elementos aqui, eles tiram de Jonas o conforto momentâneo. E por Deus ter tirado o seu conforto momentâneo, ele pega a morte. O que isso nos ensina, irmãos? Aonde a tua alegria está alicerçada? Em coisas temporárias? Em coisas passageiras? Irmãos, se a tua alegria, se o teu contentamento, a tua satisfação estiver em coisas passageiras, transitórias, temporárias, eu tenho que dizer que o colapso causa na tua vida é inevitável. É inevitável. Jonas perdeu a planta, aquilo que era temporário. E ao perder a planta, ele perdeu o seu chão. Ele ficou desaconsolado. Eu quero morrer. Me tira a vida. Eu quero morrer. Veja o versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, novamente, agora ele responde: é razoável essa tua ira por causa da planta? O que ele respondeu? Indignado: é sim, Senhor, é razoável a minha ira até a morte. Até a morte. Agora então, ele diz aqui no versículo 9. A pergunta de Deus aqui, obviamente, repete, como nós estamos dizendo, no versículo 4, mas agora tem um novo foco, não é? A planta. A primeira vez Jonas não respondeu. Agora sim, ele quer a morte por causa específica da morte da planta. Deus tirou a plantinha dele. Irmãos, Jonas está emocionalmente envolvido com algo que é menor do que ele, com algo que é menor que mim, com algo que é menor que a missão de Deus para a nossa vida. Jonas aqui está sofrendo do complexo de autorreferência. Ele é o centro da sua própria narrativa. Tudo gira em torno do profeta. Tudo aquilo que o afeta, tudo aquilo que o agrada, tudo aquilo que o frustra. Deus está expondo agora aqui para nós a dissonância, a discrepância entre a teologia de Jonas e o coração de Jonas. É isso que Deus está fazendo aqui, irmãos. Vejam o versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Veja como Deus vai expor agora o coração de Jonas. Deus aqui está confrontando a inversão de valores que está no coração do profeta Jonas. Ele sente pena de uma planta, algo que é efêmero, que nasceu e morreu em 24 horas, mas ele não sente nada, irmãos, nada pela conversão dos ninivitas. No versículo 11 Deus diz que são mais de 120 mil pessoas. Ele não sente nada por essas pessoas, mas ele tem dó de uma planta que nasceu e morreu em 24 horas. O coração de Jonas bate dentro do nosso peito, irmãos. A pele de Jonas muitas vezes está na nossa pele. Nós sentimos pena de coisa que é temporária. Nós sentimos pena de situações que são eternas e que trazem glória para o Senhor. Nós temos que aprender isso com Jonas, meus irmãos. Certamente há uma exortação direta aqui para nós, para a igreja, porque nós nos comovemos muito mais com as perdas materiais que acontecem
pífia aqui nessa terra, mas nós não nos comovemos com as almas eternas. Meus irmãos, na enchente que teve, na última grande enchente que teve, eu ouvi relatos de pessoas que morreram agarradas nas suas casas. Pessoas que foram avisadas que ia ter uma enchente grande, que elas estavam correndo risco de vida. Elas preferiram ficar agarradas nas coisas que elas então conquistaram em sua vida. Morreram, irmãos, por coisas temporárias. Por coisas temporárias, irmãos. Quantas vezes, amados, nós temos mais empatias por objetos, pelo conforto ou pelas rotinas pessoais do que pelas vidas humanas à nossa volta? Quantas vezes damos mais valor ao nosso tempo de descanso? E é lícito isso. Certamente você e eu precisamos descansar, mas o fato é que nós damos mais valor a esse tempo de descanso do que uma alma perdida. Cuidamos de nossas plantas, cuidamos de nossos animais, de nossos pets, com mais zelo do que cuidamos dos nossos irmãos em Cristo. Inversão de valores, irmãos. Quem está sentado no palco do teu coração? Quem está sentado? A nossa escala de valores, ela está calibrada pelo reino de Deus ou pelo nosso conforto pessoal? Essa pergunta tem que ficar e tem que ecoar no teu coração, irmãos. Todos nós temos uma escala de valor. Para onde ela está pendendo? Para o reino de Deus ou para o teu conforto pessoal? Você pode dizer o que for, mas as tuas atitudes vão falar por você. Agora o versículo 11 é magnífico. E percebo que o texto vai acabar com uma pergunta enigmática. É uma pergunta agora no versículo 11. Vejam o que diz o verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Percebam que é uma pergunta que Deus faz a Jonas, não é? Por que será que Deus termina, por meio do autor inspirado, obviamente, com uma pergunta em seguida? Por que ele não dá um desfecho? Por que ele não dá uma conclusão para nós? Ele deixa no ar assim. Decidam. Irmãos, porque essa pergunta, ela ecoa até hoje. E vai ecoar até Jesus voltar. Vai ecoar para mim, vai ecoar para você. Essa pergunta, ela não é o fim. Essa pergunta, ela perdura. Deus ainda pergunta isso para mim e para você. E eu não terei compaixão da cidade de Nínive. Pessoas essas, mais 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Essa pergunta é boa para nós, irmãos. O que Deus está dizendo para Jonas é o seguinte: Jonas, e Ele pode estar dizendo isso para nós. Eu me importo com Nínive. Ou quem sabe para a igreja de Cruz Alta. Igreja de Cruz Alta. Eu me importo com Cruz Alta. Você não se importa, mas eu me importo. Perceba a gravidade disso, irmãos. É isso que ele está dizendo para Jonas. Jonas, você não se importa com as 120 mil pessoas, mais 120 mil pessoas em Nínive, mas eu me importo. Jonas, você quer a sombra de uma planta, mas eu quero a salvação. Igreja de Cruz Alta, vocês querem ficar deitados no sofá ou nas suas camas, mas eu quero salvação. Jonas, você quer conforto, eu quero compaixão. Percebam que Deus nos confronta da mesma forma que Ele está confrontando Jonas, meus irmãos, da mesma forma. E tem algo interessante aqui, porque quando Deus diz assim, a respeito da referência aqui, que eles não sabem discernir da mão direita da mão esquerda, isso aponta para um sentimento de criança. É isso que significa aqui, porque criança não tem compreensão, não tem entendimento. Então o que ele está querendo dizer isso? Que aquele povo não tem
está apontando aqui. Meus irmãos, eu queria concluir esse último capítulo, então, dizendo o seguinte: o livro de Jonas é um espelho. Nós nos vemos na pele de Jonas. Nós vemos o ego ferido de Jonas, muitas vezes é o nosso ego ferido também. Nós vemos a resistência que Jonas teve de fazer a vontade de Deus, também nós também resistimos a Deus. Nós também temos falta de compaixão, assim como Jonas também teve falta de compaixão. Mas ao mesmo tempo, nós vemos um Deus que designou um peixe para salvar Jonas, fez crescer uma planta para dar sombra para Jonas. Ele também enviou um verme para Jonas, também enviou um vento para Jonas, para ensinar Jonas. E Deus também pode usar, se não esses elementos, outros elementos, para nos ensinar. Fique atento, irmãos. O que Deus está enviando para a sua vida. Não desista. Se curve ante a Deus. Aprenda com Jonas. Se arrependa. Se arrependa, irmãos. A maior lição do livro de Jonas, presta atenção nisso, irmãos. A maior lição que nós aprendemos nessas últimas 5 finais de semana, é que nós não somos diferentes de Jonas. Não somos. Mas Deus sempre é gracioso. Não sei até quando. Mas Ele sempre é gracioso. Ele é sempre compassivo. E Ele é sempre paciente. Meus irmãos, nós também, assim como os ninivitas, fomos alcançados por Deus. Assim como os ninivitas, nós também estávamos ignorantes, alheios a Deus. Nós também estávamos perdidos e confusos, assim como os ninivitas. Nós estávamos insensíveis para com o Evangelho da cruz de Cristo. Assim como os ninivitas. Deus teve compaixão de você, irmão. Deus teve compaixão de mim. Deus teve compaixão de nós. As Escrituras dizem que Deus nos amou tanto que Ele provou o seu amor enviando o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores, irmãos. Tamanho amor de Deus. Por isso a pergunta é pertinente: quem está sentado no palco do teu coração? Você já recebeu a graça de Deus? Você já recebeu a misericórdia de Deus? Espalhe essa graça, distribua essa misericórdia, faça a vontade do Senhor. Queridos, Cristo, obviamente, é o novo Jonas. Cristo não fugiu da missão, Jonas fugiu. Muito contrário. Cristo disse: Pai, afaste-me esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Eu vim para isso, eu vim para esse momento. Ele não fugiu da missão. Não olhe para Jonas, então, olhe para Cristo. Aprenda com Jonas, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo, irmãos, porque foi Cristo que morreu para nos dar vida abundante. É o que diz João, o Evangelho de João. Vida abundante, mas essa vida abundante não é para viver segundo os nossos termos, porque essa vida abundante é vida eterna. É vida eterna. Devemos viver sob o cetro, sob a autoridade de Cristo Jesus. A vida abundante não significa uma vida regalada aqui nessa terra, de modo nenhum. Mas é para que vivamos segundo a vontade de Cristo, segundo os termos de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, é pertinente a gente aprender com Jonas e nos rendermos à vontade de Deus e à verdade da missão de Cristo. Porque senão a pergunta vai continuar ecoando. Você vai continuar vivendo por planos? Ou seja, você vai continuar vivendo por coisas temporais? Até quando? Até quando? No final das contas, irmãos, eu encerro. Quem está sentado no palco do teu coração? Seja sincero com essa resposta. Disso depende a tua vida. A nossa vida. Quem está sentado? Quem está governando o teu coração?
Cristo da cruz, esse que eu disse que morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, o nosso ego veio inflado, inchado. E eu encerro com o livro de Jonas com essa pergunta.